Meu nome é Azel e tenho 32 anos. Durante a maior parte da minha vida, meu pai controlou tudo em mim por meio de abuso emocional e físico. Ninguém jamais interveio, nem mesmo quando ele esmagou meu rosto no prato na frente de colegas de trabalho. Minha mãe deu um sorriso irônico e disse: "Pelo menos agora você vale a pena ser vista." Meu pai acrescentou: "Ela não tem valor, é só um adereço à minha mesa." O que eles nunca imaginaram foi a reação daqueles convidados. Seus rostos empalideceram ao testemunhar o que minha família realmente era. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Se você já se sentiu invisível em sua própria casa, por favor, inscreva-se. Minha jornada pode ajudá-lo a encontrar sua própria saída. Por fora, parecíamos a família americana perfeita. Meu pai, Harold, era um empresário de sucesso que construiu sua empresa do zero. Nossa casa nos subúrbios de Boston era a inveja da vizinhança, com seu gramado bem cuidado e decoração de bom gosto. Minha mãe, Diane, era conhecida por organizar os jantares e eventos beneficentes mais elegantes. E havia eu, a única filha deles, sempre vestida com roupas caras, sempre sorrindo nas fotos de família. Ninguém viu o que aconteceu quando as portas se fecharam. Minhas primeiras lembranças são de tentar desesperadamente obter a aprovação dos meus pais. Quando eu tinha 6 anos, trouxe para casa um projeto de arte da escola. Minha professora o elogiou, chegando a pendurá-lo no mural da sala de aula. Lembro-me de praticamente pular de alegria para mostrar aos meus pais. Meu pai olhou para ele por apenas um segundo antes de dizer: "Isso é realmente o melhor que você conseguiu fazer?" A perspectiva está toda errada. Eu nem sabia o que significava perspectiva naquela idade. Minha mãe não era melhor. Ela era obcecada pela aparência. Fique em pé, Azel. Sorria com mais naturalidade, Azel. Essa roupa te deixa gordinha, Azel. Nada que eu fizesse era suficiente. Aprendi que o amor deles era condicional, baseado em conquistas e desempenhos que sempre ficavam aquém do esperado. Quando meu irmão Thomas nasceu, quando eu tinha 8 anos, pensei que as coisas poderiam mudar. Talvez com 2 filhos, a pressão diminuísse. Em vez disso, isso só evidenciou a diferença na forma como éramos tratados. Thomas não fazia nada de errado aos olhos deles. Seus boletins medíocres eram celebrados, enquanto minhas notas máximas eram esperadas. Suas birras eram apenas a meninos sendo meninos, enquanto minhas lágrimas eram a manipulação emocional. Nossa família extensa deve ter desconfiado de que algo estava errado. Certa vez, minha avó me perguntou se estava tudo bem em casa depois de perceber como eu me encolhia quando meu pai levantava a voz. Mas quando comecei a contar, minha mãe interrompeu, mudando o rumo da conversa. Minha tia Patrícia ocasionalmente me lançava olhares preocupados, principalmente quando meu pai me criticava na frente dos outros, mas ela nunca dizia nada. Ninguém jamais dizia. Os sinais de alerta da fúria do meu pai estavam sempre lá. Quando os negócios davam errado, ele socava paredes ou atirava objetos. Minha mãe me ensinou desde pequena a lidar com o humor dele. "Fique quieta quando ele chegar em casa desse jeito", ela sussurrava. "Não dê motivo para ele te notar." Tornei-me especialista em me tornar invisível, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra, antecipando suas necessidades antes que ele as expressasse. A escola se tornou meu único refúgio. Eu me dediquei aos estudos e às atividades extracurriculares, em parte para ganhar a aprovação deles, mas também para ficar longe de casa o máximo possível. Entrei para todos os clubes que me aceitavam, time de debate, conselho estudantil, orquestra, vôlei, qualquer coisa para adiar a volta para aquela casa. No ensino fundamental, eu já havia internalizado a crença de que devia haver algo fundamentalmente errado comigo. Por que mais meus pais me tratariam assim? Eu me examinava incansavelmente, procurando as falhas que eles pareciam enxergar tão claramente. Muito barulhenta, muito quieta, muito emotiva, muito fria. Eu nunca conseguia acertar. Meu pai controlava nossas vidas com mão de ferro disfarçada de altos padrões. Ele monitorava minhas notas online diariamente, questionando qualquer nota abaixo de 95%. Ele examinava meus amigos, recusando-se a me deixar passar tempo com qualquer pessoa que ele considerasse não ambiciosa o suficiente. Quando eu tinha 12 anos, fui convidada para minha primeira festa do pijama.
Ele ligou para os pais para interrogá-los sobre supervisão e arranjos para dormir antes de finalmente decidir que era inapropriado. Chorei até dormir naquela noite enquanto a festa continuava sem mim. Minha mãe era mais sutil no controle, mas não menos prejudicial. Ela transformava a culpa e a vergonha em armas. Depois de tudo que fazemos por você, se tornou sua frase favorita. Quando eu expressava qualquer infelicidade, ela me lembrava de crianças que tinham problemas de verdade e de como eu era ingrata pela vida privilegiada que elas proporcionavam. Os bens materiais serviam para compensar o vazio emocional. Nossa casa era cheia de coisas caras, mas desprovidas de aconchego. Os móveis eram para exibição, não para conforto. As refeições em família eram espetáculos onde praticávamos a etiqueta adequada, em vez de compartilhar nossos dias. Meu pai usava o jantar para me interrogar sobre minhas realizações ou fracassos. O que você conquistou hoje para justificar sua existência? Ele às vezes perguntava. Eu não era uma criança para eles. Eu era um investimento do qual esperavam retorno. Ao entrar na adolescência, tornei-me cada vez mais consciente de que a dinâmica familiar não era normal. Vi como os pais dos meus amigos falavam com eles com respeito e carinho. Percebi como outros pais abraçavam as filhas em vez de criticar a postura delas. Observei mães que protegiam os filhos em vez de sacrificá-los para apaziguar um cônjuge irritado. Mas essa consciência só me fez sentir mais isolada, mais convencida de que eu era o problema. Se eu pudesse ser melhor, talvez eles me amassem como outros pais amavam os filhos. Minha adolescência trouxe uma nova dimensão às críticas do meu pai. Elas se tornaram mais pessoais, mais cruéis. À medida que meu corpo mudava, ele se tornou mais um alvo para a desaprovação deles. Minha mãe monitorava cada caloria que eu consumia, comentando sobre minhas áreas problemáticas, como ela as chamava. Meu pai fazia comentários sobre minha aparência que nenhum pai jamais deveria fazer sobre a filha. Nenhum homem vai te querer se você continuar comendo assim, dizia ele no jantar. Ou, você deveria ser grata por termos dinheiro para usar aparelho. Seu sorriso natural assustaria as pessoas. O processo seletivo para a faculdade se tornou um novo campo de batalha. Eu queria estudar psicologia, fascinada pelo comportamento humano e talvez inconscientemente buscando respostas sobre minha própria família. Meu pai riu quando contei. Psicologia é para quem não consegue se dar bem em áreas de atuação, declarou ele. Você vai estudar administração e entrar na minha empresa. Fim de papo. Minha mãe, como sempre, apoiou a decisão dele. Seu pai sabe o que é melhor para o seu futuro, Azel. Por que você tem que brigar com ele o tempo todo? Candidatei-me a programas de psicologia em segredo, chegando a ganhar uma bolsa de estudos para uma universidade de prestígio do outro lado do país. Quando a carta de aceitação chegou, meu pai a interceptou. O confronto resultante foi um dos piores da minha juventude. Ele rasgou a carta em pedaços na minha frente, chamando-me de ingrato e mentiroso. Depois, ligou para seus contatos comerciais no conselho da universidade, garantindo que minha bolsa fosse revogada. Acabei na universidade onde ele se formou, estudando administração de empresas, como ele exigiu. No meu primeiro ano de faculdade, conheci Jake. Ele era gentil e atencioso, a primeira pessoa que pareceu valorizar meus pensamentos e sentimentos. Estávamos namorando há 3 meses quando finalmente concordei em levá-lo para jantar em casa. Em poucos minutos, meu pai começou a me minar sutilmente, contando histórias constrangedoras e contradizendo tudo o que eu dizia. Jake percebeu, apertando minha mão com força por baixo da mesa. Mais tarde naquela noite, ele gentilmente sugeriu que o comportamento do meu pai parecia controlador. Foi a primeira vez que alguém deu nome ao que estava acontecendo. 2 semanas depois, Jake e eu terminamos. Meu pai ligou para a família, expressando preocupação com o histórico acadêmico e as perspectivas futuras de Jake. Ele insinuou que Jake estava me usando para obter conexões da minha família. Os pais de Jake o pressionaram a terminar o relacionamento. Fiquei devastada, mas não surpresa. Qualquer pessoa que tentasse se aproximar de mim acabava se tornando um dano colateral na campanha do meu pai para manter o controle. Depressão e ansiedade tornaram-se minhas companheiras constantes, embora eu nunca tivesse palavras para descrever o que estava sentindo. Quando mencionei à minha mãe que me sentia triste o tempo todo, ela me disse para ser mais forte que eu era muito sensível.
Sintomas físicos começaram a se manifestar: dores de estômago, insônia, ataques de pânico. Um médico do campo sugeriu terapia, mas meu pai se recusou a pagar, chamando-a de um absurdo indulgente. Após a formatura, como planejado, comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Isso abriu uma nova porta de entrada para o controle. Ele criticava meu trabalho publicamente, me impunha padrões impossíveis e se apropriava dos meus sucessos. Os colegas evitavam se associar muito a mim, sabendo que eu estava na cola do chefe. Todos, exceto Sofia, a diretora de marketing, que percebeu a dinâmica imediatamente. Sofia estava na casa dos 40 anos, confiante e realizada. Ela começou a me orientar discretamente, oferecendo orientação e apoio que eu nunca havia experimentado antes. O que seu pai está fazendo não é normal nem aceitável em nenhum ambiente de trabalho, ela me disse depois de testemunhar uma repreensão particularmente dura. E suspeito que não seja um comportamento novo. Essa simples validação foi revolucionária. Alguém mais conseguia ver o que estava acontecendo. Eu não era louca nem hipersensível. Enquanto isso, o papel da minha mãe evoluiu de facilitadora passiva para participante ativa. Ela não mais apenas desculpava o comportamento do meu pai, ela se juntava a ele. Quando apareci no jantar de domingo usando um vestido novo que havia comprado com meu próprio dinheiro, ela me olhou de cima a baixo antes de dizer: "Essa cor te deixa pálida. Não sei por que você insiste em fazer escolhas que destacam seus defeitos." Os jantares continuaram, mais elaborados do que nunca, agora que eu trabalhava no negócio da família. Esses eventos eram apresentações em que fingíamos ser a família perfeita. Meu pai se gabava de ter sido meu mentor no negócio, ao mesmo tempo em que minava minha confiança. "A Azel ainda está aprendendo", dizia ele aos convidados depois que eu falava, dando um tapinha condescendente na minha mão. "Ela tem um longo caminho a percorrer antes de entender como as coisas realmente funcionam." Meu ressentimento cresceu, mas também cresceu minha esperança desesperada pela aprovação deles. Mesmo adulta, eu não conseguia me livrar da crença de que, se eu me esforçasse mais, alcançasse mais, me tornasse perfeita, de alguma forma eles finalmente me amariam do jeito que eu sempre precisei ser amada. Era um ciclo do qual eu não conseguia me libertar. A intimidação física que sempre fervilhava sob a superfície tornou-se mais evidente. Meu pai agarrava meu braço durante as conversas para enfatizar pontos, deixando marcas de impressões digitais. Ele se aproximava demais durante as discussões, usando sua altura para se elevar sobre mim. Certa vez, quando discordei dele sobre uma apresentação para um cliente, ele bateu a mão na mesa com tanta força que minha caneca de café saltou e derramou. "É por isso que as mulheres não pertencem aos negócios", sibilou ele. Emocionais demais para lidar com a pressão real. Apesar de tudo, continuei buscando a aprovação deles. Eu ainda acreditava que, de alguma forma, poderia conquistar o amor deles se encontrasse a combinação certa de conquistas e comportamentos. Era como tentar resolver um quebra-cabeça cujas peças mudavam de forma constantemente. Toda vez que eu pensava ter descoberto, as regras mudavam novamente. O jantar que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira de abril. Meu pai convidou os Wilsons e os Garcias, representantes de duas empresas que ele estava cortejando para uma grande parceria. Esses negócios potencialmente dobrariam a receita da nossa empresa. "Tudo precisa estar perfeito", frisou minha mãe enquanto supervisionava a equipe do buffet. "Azel, use o vestido azul que comprei para você. Ele minimiza suas falhas." Passei horas me preparando, sabendo o quanto aquela noite era importante para meu pai. Revisei perfis de empresas e notícias do setor para poder participar da conversa de forma inteligente, se solicitada. Meu cabelo foi penteado profissionalmente e minha maquiagem foi aplicada com precisão meticulosa. O vestido azul, como minha mãe havia notado, escondia o que ela considerava minhas falhas de corpo. Olhando no espelho, quase não me reconheci. Eu parecia elegante, profissional, perfeita. Talvez esta noite finalmente fosse a noite em que eu os deixaria orgulhosos. A noite começou tranquilamente. Meu pai estava em seu elemento, charmoso e autoritário ao receber nossos convidados. O senhor e a senhora Wilson eram um casal mais velho, estabelecido no setor há décadas. Os Garcias eram mais jovens, representando uma empresa de tecnologia inovadora que poderia trazer novas abordagens ao nosso modelo de negócios tradicional. Minha mãe desempenhou seu papel com perfeição, a anfitriã elegante,
fazendo com que todos se sentissem bem-vindos, ao mesmo tempo em que destacava sutilmente o status e o sucesso da nossa família. Eu estava no meu melhor comportamento, falando apenas quando me dirigiam diretamente a ele, rindo em todos os momentos oportunos, elogiando o gosto impecável da minha mãe. O primeiro prato foi servido e a conversa fluiu em torno de tendências de negócios e projeções de mercado. Meu pai dominou a discussão, como sempre, posicionando-se como o líder visionário que enxergava oportunidades que os outros deixavam passar. Então, o Sr. Garcia perguntou sobre a estratégia de mídias sociais da nossa empresa, uma área que eu vinha pesquisando exaustivamente. Antes que meu pai pudesse responder, eu me manifestei, compartilhando alguns insights sobre plataformas emergentes e mudanças demográficas. A mesa ficou momentaneamente em silêncio. Eu não havia sido convidado a contribuir. Para minha surpresa, o Sr. Garcia pareceu impressionado. Essa é uma análise notavelmente perspicaz, disse ele, assentindo com a cabeça em sinal de aprovação. Você obviamente tem uma sólida compreensão de para onde o marketing digital está caminhando, concordou a Sra. Wilson, acrescentando que sua empresa vinha tendo dificuldades para se conectar com consumidores mais jovens. Por um breve e brilhante momento, me senti validado e valioso. Então cometi o erro de olhar para meu pai. Seu rosto era uma máscara rígida, mas eu conhecia aquele olhar. Por trás do seu sorriso educado, a raiva crescia. Eu havia roubado seus holofotes, contrariado suas visões ultrapassadas sobre marketing digital e, pior de tudo, impressionado seus clientes em potencial por mérito próprio. Meu estômago se revirou de medo. Eu sabia que haveria consequências, embora nunca tivesse imaginado o quão severas elas seriam. O prato principal chegou, um salmão perfeitamente preparado com legumes da estação. Meu pai retomou o controle da conversa com desenvoltura, direcionando-a para abordagens tradicionais de marketing. Quando cruzei com o olhar de Sofia do outro lado da mesa, ela me deu um sutil aceno de incentivo. Ela havia sido convidada como diretora de marketing e sabia da importância da minha contribuição. Mais ou menos na metade do prato principal, a conversa se voltou para empresas familiares e planejamento sucessório. O Sr. Wilson mencionou como sua filha havia assumido com sucesso as operações europeias. Não há nada como ter uma família em quem se pode confiar em posições-chave, comentou. É esse o plano aqui? Será que um dia a Zel assumirá o comando? A mão do meu pai apertou a taça de vinho. A Zel ainda tem muito a aprender sobre liderança, disse ele, com desdém. Administrar uma empresa exige uma certa autoridade natural que nem todos possuem. A implicação era clara, nunca eu. Eu deveria ter ficado quieto. Eu sabia que não deveria desafiá-lo publicamente. Mas algo dentro de mim estalou. Na verdade, eu disse, com a voz surpreendentemente firme, nossa divisão digital cresceu 30% sob minha direção este ano. Nossas métricas de retenção de clientes estão entre as mais altas da história da empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A senhora Garcia sorriu para mim com aprovação, visivelmente impressionada. O Sr. Wilson pareceu intrigado. O rosto do meu pai escureceu e o sorriso da minha mãe tornou-se frágil. Soube imediatamente que havia cruzado uma linha sem volta. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que, a princípio, ninguém reagiu. A mão do meu pai disparou, agarrando minha nuca. Em um movimento violento, ele jogou meu rosto no prato. Meu nariz e minha boca bateram na cerâmica com um estalo nauseante. Senti o salmão quente e o molho se espalharem pelo meu rosto, pelo meu cabelo cuidadosamente penteado e pela frente do vestido azul. Quando ele soltou minha cabeça e eu me endireitei, atordoada e humilhada, o molho escorreu do meu queixo. Minha mãe riu de verdade, não uma risada completa, mas um sorriso irônico e uma risada. Bem, disse ela, pelo menos agora você vale a pena ser vista. A comida dá um toque de cor ao seu rosto. Meu pai, aparentemente alheio ou indiferente às expressões de horror ao redor da mesa, acrescentou friamente, ela não tem valor, é só um adereço à minha mesa, e nem mesmo decorativo. Os rostos deles empalideceram. A senhora Wilson ofegou audivelmente, levando a mão à boca. O Sr. Garcia se levantou um pouco da cadeira, olhando incerto para mim e para meu pai. O garfo de Sofia caiu ruidosamente em seu prato. Por um instante, ninguém se moveu ou falou. A máscara havia caído, e nossa fachada familiar perfeita se despedaçou diante das pessoas que meu pai mais queria impressionar.
O sangue do meu nariz se misturou ao molho de salmão. Eu sentia o gosto metálico e salgado. Lágrimas brotaram dos meus olhos, mas eu as contive. Chorar só pioraria as coisas. Com licença, finalmente consegui sussurrar, de pé, com as pernas trêmulas. Preciso me limpar. Sim, você deveria, disse minha mãe, com a voz estranhamente animada enquanto tentava salvar a situação. Uma garota tão desastrada, sempre foi. Por favor, continuem aproveitando a refeição, pessoal. A Azel vai ficar bem. Enquanto eu me afastava, ouvi meu pai se virando suavemente, dizendo aos convidados que eu estava com dificuldades emocionais ultimamente. Estamos muito preocupados com a estabilidade dela, disse ele, com a voz transbordando de falsa preocupação. Vocês sabem como são os jovens hoje em dia. Tanta pressão. Estamos pensando em pedir ajuda profissional para ela. A última coisa que ouvi antes de fechar a porta do banheiro foi a resposta fria da senhora Garcia: talvez não seja a Zel que precise de ajuda profissional. Naquele momento, uma completa desconhecida demonstrou mais preocupação com o meu bem-estar do que meus pais jamais demonstraram. No banheiro de hóspedes, tranquei a porta e finalmente deixei as lágrimas rolarem. Sangue e comida pingavam do meu rosto na pia branca e imaculada. Meu nariz não estava quebrado, mas latejava dolorosamente. O lindo vestido azul estava arruinado. Vi meu reflexo no espelho e mal me reconheci, não por causa da comida e da maquiagem borradas no meu rosto, mas por causa do olhar vazio e assombrado nos meus olhos. Há quanto tempo eu estava daquele jeito? Enquanto eu limpava o rosto mecanicamente e tentava recuperar a aparência, lembranças de incidentes anteriores passaram pela minha cabeça, meu pai me puxando pelo braço quando tropecei em um piquenique da empresa quando eu tinha 10 anos, sibilando que eu estava envergonhando, minha mãe dizendo aos convidados do jantar que eu estava passando por uma fase estranha quando eu tinha 13 anos, sugerindo que não me olhassem com muita atenção. Inúmeras humilhações públicas, cada uma normalizada até que eu as aceitasse como o que eu merecia. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto da Sofia: você está bem? Precisa de ajuda? Foi a primeira vez que alguém ofereceu ajuda depois de um desses incidentes. Eu não sabia como responder. Eu estava bem? Será que já estive? Antes que eu pudesse responder, houve uma batida forte na porta do banheiro. Azel, você já está aí há tempo demais, disse a voz da minha mãe, mais irritada do que preocupada. As pessoas estão terminando o prato principal. Esse comportamento é inaceitável. Abri a porta e a encontrei parada ali, de braços cruzados. Não havia compaixão em sua expressão, apenas irritação por eu ter interrompido seu jantar perfeito. Você o provocou, disse ela baixinho. Você sabe que não se deve contradizer seu pai na frente de clientes. O que você estava pensando? Ele empurrou meu rosto no prato, sussurrei, ainda sem acreditar que aquilo tinha acontecido na frente de todos. Não seja tão dramática. Foi só um tapinha. E você deveria agradecer a ele. Pelo menos os Wilsons e os Garcias vão se lembrar de você agora. Ela me entregou um pó compacto. Retoque a maquiagem e volte para a sobremesa. E, pelo amor de Deus, sorria. Seu mau humor não é nada atraente. Fiz o que me mandaram, robótico em minha obediência. O resto do jantar passou num borrão. Sorri. Assenti. Pedi desculpas pela minha falta de jeito quando a senhora Wilson perguntou se eu estava bem. Os Garcia saíram cedo, alegando uma reunião matinal. Os Wilsons ficaram para o café, mas recusaram a sobremesa. Ninguém mais mencionou o incidente, mas ele pairava no ar como uma nuvem tóxica. A viagem para casa foi silenciosa. Meu pai agiu como se nada de anormal tivesse acontecido, comentando apenas a qualidade do vinho e o handicap de golfe do Sr. Wilson. Minha mãe discutiu a redecoração da sala de jantar. Era surreal essa capacidade que eles tinham de reescrever a realidade instantaneamente. Na versão deles dos acontecimentos, meu pai não havia me agredido à mesa de jantar. Eu simplesmente havia sofrido um acidente constrangedor, talvez até mesmo causado intencionalmente por mim para sabotar seus negócios. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado, repassando o momento sem parar, não apenas a violência do meu pai ou a crueldade da minha mãe, mas também as reações dos outros à mesa. Eles tinham visto. Ficaram chocados.
Seus rostos confirmaram o que parte de mim sempre soube, mas nunca aceitou plenamente: aquilo não era normal. Isso não era aceitável. Isso era abuso. Na manhã seguinte, fui trabalhar como de costume, embora cada músculo do meu corpo gritasse para eu sair correndo e nunca olhar para trás. O escritório estava estranhamente silencioso quando cheguei. As pessoas me olhavam e rapidamente desviavam o olhar. Sofia tinha ligado dizendo que estava doente. Os boatos já tinham começado a se espalhar. Meu pai me chamou ao seu escritório antes do meio-dia. Feche a porta, ele me instruiu quando entrei. Sua voz era calma, o que sempre era mais assustador do que seus gritos. Precisamos deixar uma coisa bem clara, Azel. O que acontece na nossa família é privado. Você entendeu? Sim, respondi automaticamente. Os Wilsons ligaram hoje de manhã. Eles decidiram contratar outra empresa. Seus olhos se fixaram nos meus, colocando a culpa diretamente nos meus ombros. Sua pequena atuação ontem à noite custou milhões a esta empresa. Espero que esteja satisfeito. Não disse nada, o que pareceu enfurecê-lo mais do que qualquer resposta. Se alguém perguntar sobre a noite passada, você teve enxaqueca. Ficou tonto e caiu para frente. Só isso. Assuntos de família são privados. Entendido? Cristalinamente claro, respondi, com a voz rouca. Mais tarde naquele dia, minha mãe ligou, insistindo para que eu fosse almoçar no domingo. Precisamos apresentar uma frente unida, disse ela. As pessoas conversam, e precisamos mostrar que não há problemas entre nós. Sem desculpas, sem reconhecimento, apenas preocupação com as aparências, como sempre. Quando voltei para minha mesa, recebi um e-mail da Sofia pedindo para nos encontrarmos depois do trabalho em uma cafeteria a 3 quarteirões do escritório. Parte de mim queria recusar, refugiar-me no isolamento familiar que me protegera por tanto tempo. Mas uma nova e frágil voz interior me incitava a ir. Sofia já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa de canto, longe das janelas. Ela olhou para cima quando me aproximei, seus olhos observando o corretivo que não escondia bem o hematoma no meu nariz. Azel, disse ela simplesmente, sinto muito. Essas 3 palavras quebraram algo dentro de mim. Ninguém jamais havia se desculpado pelo que meus pais fizeram. Ninguém jamais havia reconhecido que aquilo era errado, que eu merecia algo melhor. Lágrimas encheram meus olhos antes que eu pudesse contê-las. O que aconteceu ontem à noite foi agressão, continuou Sofia em voz baixa. Foi abusivo e criminoso, e pela sua reação, suspeito que não tenha sido a primeira vez. Eles nem sempre são assim, me peguei dizendo, a defesa reflexiva dos meus agressores vindo automaticamente. Eu o provoquei. Falei fora de hora. Sofia estendeu o braço por cima da mesa e gentilmente pegou a minha mão. Azel, me escuta. Nada que você pudesse ter dito ou feito justificaria o que seu pai fez. Nada. Nenhum pai deveria tratar seu filho daquele jeito, não importa a idade dele. Mas eles são meus pais, sussurrei, com as palavras presas na garganta. Sim, são. E isso piora o comportamento deles, não melhora. Pais devem proteger seus filhos, não machucá-los. Ela apertou minha mão. Você merece coisa melhor, Azel. E acho que uma parte de você sabe disso, ou não estaria aqui falando comigo agora. Aquela conversa com Sofia foi a primeira rachadura na fundação das mentiras sobre as quais eu havia construído minha vida, a mentira de que o tratamento dado aos meus pais era normal, a mentira de que eu, de alguma forma, merecia a crueldade deles, a mentira de que eu jamais poderia escapar. Pela primeira vez, me permiti considerar a possibilidade de que o problema não era eu. Nunca tinha sido. No dia seguinte ao encontro com Sofia, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Era a primeira vez que eu fazia isso, e a mensagem de voz irritada do meu pai sugeria que ele sabia que era um ato de rebelião, e não de doença. Mas eu precisava de espaço para pensar, planejar, respirar. Sofia havia me dado o cartão de visita da sua terapeuta, a doutora Eleanor Lambert. Depois de horas de hesitação, finalmente liguei. A doutora Lambert pôde me atender naquele mesmo dia. Seu consultório era aconchegante e convidativo, nada parecido com o espaço clínico frio que eu havia imaginado.
Ela ouviu sem julgamentos enquanto eu descrevia, hesitante, minha infância, meu relacionamento com meus pais e, finalmente, o incidente do jantar. Quando terminei, ela não ofereceu imediatamente conselhos ou análises. Em vez disso, fez uma pergunta simples: como você quer que sua vida seja, Azel? Ninguém nunca tinha me perguntado isso antes. Meus desejos, meus sonhos, meus anseios nunca foram considerados relevantes. Não sei, admiti. Nunca me permitiram querer nada para mim. Então é aí que começamos, disse ela gentilmente, dando a si mesmo permissão para querer coisas, para precisar de coisas, para sonhar com uma vida diferente. Nas semanas seguintes, comecei a me consultar com a doutora Lambert 2 vezes por semana. Ela me ajudou a entender termos como abuso narcisista, gaslighting e manipulação emocional. Explicou que o comportamento do meu pai se enquadrava no perfil de um transtorno de personalidade narcisista e que minha mãe era o que os terapeutas chamavam de facilitadora ou, às vezes, de coabusadora. Mais importante ainda, ela me ajudou a ver que nada disso era culpa minha. Crianças não são culpadas por abusos dos pais, jamais. Enquanto isso, Sofia me ajudava de maneiras mais práticas. Ela me acompanhava na busca por apartamentos durante o horário de almoço, priorizando prédios com segurança e em locais que meus pais nem pensariam em procurar. Ela me apresentou ao seu consultor financeiro, que me ajudou a abrir contas bancárias que meu pai não tinha acesso. Pequenos passos rumo à independência que eram ao mesmo tempo assustadores e estimulantes. Você precisa reunir todos os seus documentos importantes, aconselhou Sofia certa tarde, enquanto avaliávamos apartamentos online. Certidão de nascimento, cartão do Seguro Social, passaporte, quaisquer registros financeiros. Faça isso aos poucos para que eles não percebam. Assenti, adicionando esses itens à crescente lista de verificação no meu celular. A lista era prática e simbólica, cada item representando mais um fio de controle que eu estava me preparando para romper. A parte mais difícil era manter a fachada no trabalho e nas interações familiares. Eu tinha que fingir que nada havia mudado, que eu ainda era a filha dócil e submissa de sempre. Meu pai permanecia friamente profissional no escritório, embora eu ocasionalmente o pegasse me observando com desconfiança. Minha mãe ligava todos os dias com perguntas triviais que eu reconhecia como vigilância: a que horas você chega em casa hoje à noite? Com quem você almoçou ontem? Por que seu carro estava estacionado perto do centro no sábado? A empresa Garcia havia se retirado oficialmente das discussões comerciais, alegando preocupações éticas com a nossa cultura corporativa. Outros parceiros comerciais também começaram a manter distância. Boatos se espalharam apesar das tentativas do meu pai de controlar a narrativa. Na comunidade empresarial unida, a notícia sobre executivos que maltratavam seus funcionários, especialmente suas próprias filhas, correu rapidamente. À medida que as perspectivas de negócios do meu pai diminuíam, seu humor em casa piorava. A tensão durante os jantares de domingo tornava-se insuportável. Cada palavra que eu dizia era escrutinada, cada expressão analisada em busca de sinais de deslealdade. Minha mãe intensificou as críticas, talvez percebendo meu crescente distanciamento. Você tem andado diferente ultimamente, acusou-a certa noite. Ainda é por causa daquele jantar? Pelo amor de Deus, Azel, aprenda a aceitar uma correção com elegância. Uma correção. Era assim que eles enquadravam a agressão, uma correção necessária do meu comportamento. Na terapia, comecei a explorar não apenas minhas circunstâncias atuais, mas também minhas opções futuras. A doutora Lambert me ajudou a ver que eu tinha habilidades de mercado que me permitiriam encontrar emprego em outro lugar. Sua experiência em marketing digital é valiosa, ela me garantiu. E seu pai não é dono do seu talento nem do seu futuro. Secretamente, atualizei meu currículo e entrei em contato com contatos do setor, pessoas que conheci em conferências e que trabalhavam em empresas distantes da esfera de influência do meu pai. Para minha surpresa, vários demonstraram interesse. Aparentemente, meu trabalho falava por si, apesar da constante depreciação do meu pai. A busca por um apartamento finalmente deu resultados, um apartamento pequeno, mas moderno, de um quarto, em um prédio seguro do outro lado da cidade, disponível imediatamente. O aluguel estava dentro do meu orçamento, especialmente considerando as economias que eu vinha acumulando discretamente. Sofia me ajudou a assinar o contrato usando seu endereço para a papelada, para evitar que meus pais ficassem sabendo.
Quando você vai contar a eles? Perguntou Sofia enquanto celebrávamos com um café após a assinatura do contrato. Assim que tudo estiver pronto, respondi. Não posso avisá-los. Eles vão tentar me impedir. Ela sentiu, entendendo que estava em jogo melhor do que a maioria. Você vai precisar de um plano de segurança para o dia. Gostaria que eu estivesse lá? A oferta me tocou profundamente. Ter alguém ao meu lado, alguém que acreditasse em mim e me apoiasse, ainda era uma experiência nova. Sim, eu disse. Eu gostaria muito disso. Nas 2 semanas seguintes, transferi gradualmente itens essenciais para o novo apartamento, roupas em pequenos lotes que não fariam falta, livros, lembranças pessoais. Cada item transferido era como resgatar um pedaço de mim. A última peça do meu plano de fuga se concretizou quando recebi uma oferta de emprego de uma empresa de marketing digital na cidade vizinha. A posição vinha com um aumento salarial significativo e, mais importante, autonomia. Eu montaria e lideraria minha própria equipe, valorizada por minha expertise em vez de tolerada como a filha do chefe. Aceitei imediatamente, negociando uma data de início com 3 semanas de antecedência para permitir minha transição. À medida que os pedaços da minha nova vida se juntavam, meu pai passou a desconfiar cada vez mais do meu comportamento. Ele começou a checar meu computador no trabalho, a questionar colegas sobre minhas conversas e até me seguiu até o almoço um dia. Eu mantive a fachada o melhor que pude, mas estava ficando mais difícil esconder a mudança fundamental que estava acontecendo dentro de mim. Eu estava despertando para o meu próprio valor, para o meu próprio poder, e ele sentia isso. Certa noite, ele me chamou em seu escritório. Houve alguns relatos preocupantes sobre sua conduta, começou, com a voz enganosamente calma. Reuniões fora do escritório, telefonemas incomuns. Pode explicar? Só fazendo networking, respondi, forçando a voz a permanecer firme. Construindo relacionamentos com contatos do setor, como você sempre me ensinou a fazer. Ele me observou por um longo momento. Você está planejando alguma coisa, disse finalmente. Eu sempre percebo quando você está mentindo, Azel. Seja lá o que for, recomendo fortemente que reconsidere. A lealdade familiar deve sempre vir em primeiro lugar. Claro, pai, respondi, com as palavras amargas na minha língua. Eu nunca me esqueceria disso. Ao sair do escritório dele, eu sabia que minha janela de oportunidade estava se fechando. Ele estava me observando atentamente demais agora, as paredes se fechando. O tempo para planejamento cuidadoso havia acabado. Eu precisava agir. Chegou o último jantar de domingo antes da minha partida planejada. Eu já tinha transferido a maioria dos meus pertences para o novo apartamento. Minha carta de demissão estava redigida e salva no meu laptop pessoal. Sofia concordou em me buscar depois com as minhas últimas coisas. Tudo estava no lugar. Minha mãe havia preparado sua refeição elaborada de sempre, alheia ao fato de que aquela seria a última vez que eu me sentaria à mesa dela. Meu pai estava de bom humor, tendo conseguido um novo cliente no dia anterior. Meu irmão Thomas estava em casa, vindo da faculdade, para passar o fim de semana, completando nossa mesa de família. Os Harrisons finalmente assinaram, anunciou meu pai enquanto cortava o assado. Depois do desastre com os Wilsons e os Garcias, precisávamos dessa vitória. Ele me lançou um olhar incisivo. Felizmente, alguns clientes ainda reconhecem a qualidade quando a veem. Que notícia maravilhosa, querida, respondeu minha mãe, passando as batatas. Eu sempre disse que eles acabariam mudando de ideia. A conversa fluiu ao meu redor como sempre, cheia de provocações sutis e comentários passivo-agressivos, mas esta noite eles não soaram como antes. Cada farpa ricocheteou na armadura que eu vinha construindo na terapia, com a ajuda de Sofia, através da minha crescente autoconsciência. Eu não era mais a garota vulnerável desesperada pela aprovação deles. Eu era uma mulher pronta para reivindicar sua liberdade. Azel, você está mais quieta do que o normal hoje à noite, observou minha mãe no meio da refeição. Está se sentindo bem? Parece corada. Estou bem, respondi, largando o garfo. Na verdade, tenho algo que gostaria de discutir com todos vocês. Meu pai franziu a testa. Este não é o momento para qualquer drama que vocês estejam tramando. Estamos comemorando uma conquista empresarial significativa.
Isso só vai levar um instante, continuei, com o coração disparado, mas a voz firme. Queria avisar que estou indo embora. Houve um momento de silêncio confuso. Deixar o quê? Perguntou minha mãe. Tudo, eu disse. A casa, a empresa, essa dinâmica familiar. Respirei fundo. Aceitei uma vaga na Morton Digital. Aluguei meu próprio apartamento. Hoje é meu último dia aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Thomas me encarou com os olhos arregalados, o garfo congelado a meio caminho da boca. O rosto da minha mãe perdeu a cor. E do meu pai, sua expressão mudou da descrença para a fúria com uma velocidade assustadora. Isso é um absurdo, disse ele finalmente, com a voz perigosamente baixa. Você não vai a lugar nenhum. Você tem responsabilidades com esta família e esta empresa. Minha responsabilidade agora é comigo mesma, respondi, surpresa com a calma na minha voz. Por 32 anos, tentei conquistar seu amor e sua aprovação. Agora entendo que isso nunca foi possível, não por alguma falha minha, mas por causa de falhas fundamentais na sua visão sobre relacionamentos, parentalidade e a dignidade humana básica. Minha mãe engasgou. Como ousa falar com seu pai desse jeito depois de tudo o que fizemos por você? O que exatamente você fez por mim, mãe? Perguntei baixinho. Me protegeu, me apoiou, me amou incondicionalmente, ou você permitiu o abuso dele, adicionando sua própria crueldade? Abuso, meu pai praticamente cuspiu a palavra. É isso que o seu terapeuta está chamando de disciplina e altos padrões agora? Essa mentalidade de vitimização é patética. Azel, senti um arrepio percorrer meu corpo. Como você sabe que eu tenho consultado um terapeuta? Seu sorriso era frio. Você realmente achou que eu não ia notar? Eu sei tudo o que acontece na minha casa, na minha empresa. Registros telefônicos, extratos de cartão de crédito. O Dr. Lambert ajudou você a elaborar esta pequena declaração de independência? A revelação de que ele estava me monitorando tão de perto deveria ter me assustado. Em vez disso, só reforçou minha decisão. Sim, a terapia me ajudou a reconhecer padrões de abuso narcisista, gaslighting e manipulação emocional. Me ajudou a entender que o que aconteceu no jantar com os Wilsons e os Garcias não foi um incidente isolado, mas parte de um padrão de vida. Meu pai se levantou abruptamente, elevando-se sobre a mesa. Seu ingrato! Ele se interrompeu, olhando para Thomas, que observava com uma expressão horrorizada. Thomas, vá para o seu quarto. Esta conversa não é para você. Não, eu disse com firmeza. Thomas deveria ouvir isso. Ele deveria saber o que esta família realmente é. A imagem perfeita que projetamos é uma mentira. Sempre foi. O rosto do meu pai se contorceu de raiva. Você não dá ordens na minha casa. É esse o ponto, respondi, levantando-me também. Esta é a sua casa. Nunca foi um lar para mim, apenas um palco para sua performance como empresário e pai de sucesso. Bem, cansei de desempenhar o meu papel na sua produção. Ele se aproximou de mim, os punhos cerrados. Por um instante, pensei que ele fosse me bater, e velhos instintos me incitaram a me encolher, a me desculpar, a recuar. Em vez disso, mantive minha posição, olhando diretamente em seus olhos. Vá em frente, disse baixinho. Mostre a Thomas exatamente quem você é, mostre a ele o que acontece quando alguém nesta família diz a verdade. Ele congelou, dividido entre a raiva e a necessidade de manter a fachada, principalmente na frente de Thomas. A máscara caiu por um instante, e eu vi o vazio em seus olhos, o vazio em seu íntimo. Minha mãe tentou salvar a situação, como sempre fazia. Azel, você está claramente sobrecarregada e sem pensar direito. Vamos discutir isso amanhã, quando todos estiverem mais calmos. Não há nada para discutir, respondi, virando-me para encará-la. Não estou pedindo permissão nem buscando sua aprovação. Estou informando a você da minha decisão. Se você sair por aquela porta, disse meu pai, com a voz mortalmente calma, não espere voltar nunca mais. Você ficará completamente isolada. Sem dinheiro, sem emprego, sem família. É isso que você quer? O que eu quero, disse cuidadosamente, é o que toda criança merece:
amor que não precisa ser conquistado, respeito pela minha autonomia e dignidade, pais que me protejam em vez de me prejudicar. Já que não posso ter essas coisas com você, sim, estou disposta a ir embora. Minha mãe começou a chorar, mas eu reconheci a performance pelo que ela era. Não eram lágrimas de tristeza por me perder, mas de frustração por seu controle estar se esvaindo. Depois de tudo que sacrificamos por você, ela soluçou. Como você pode ser tão cruel? Aprendi crueldade com especialistas, respondi sem emoção. Mas estou escolhendo não continuar esse legado. Thomas falou pela primeira vez, com a voz baixa e confusa. Azel, é tão ruim assim? Eles são rigorosos, mas... Thomas, eu disse gentilmente, você teve uma experiência diferente da minha nesta família, e fico feliz por isso. Mas sim, tem sido tão ruim assim. A noite em que meu pai esmagou meu rosto no prato na frente de colegas de trabalho foi apenas um incidente entre muitos. A crítica constante, o controle, a manipulação emocional é abuso, e eu não consigo mais viver com isso. Seus rostos empalideceram quando me recusei a recuar, quando perceberam que não tinham mais poder sobre mim. O choque em suas expressões confirmou o que eu já começava a suspeitar: eles nunca me viram como uma pessoa plena, com direitos e dignidade. Eu sempre fui uma extensão deles, uma posse a ser controlada. Minha independência era inconcebível para eles. Tenho um carro me esperando, eu disse, pegando minha bolsa. O resto das minhas coisas já foi levado. Deixei minha carta de demissão na sua mesa, pai. Meu trabalho foi devidamente transferido para a equipe. Você vai se arrepender, ameaçou meu pai, mas sua voz não tinha a convicção de sempre. Quando você fracassar por conta própria, não volte rastejando. A única coisa de que me arrependo, disse eu enquanto caminhava em direção à porta, é de não ter feito isso anos atrás. Saí sem olhar para trás, caminhando para o ar quente da noite com uma estranha mistura de terror e euforia me inundando. Sofia estava esperando em seu carro na calçada, exatamente como prometido. Quando me sentei no banco do passageiro, ela apertou minha mão. Você conseguiu, disse ela simplesmente. Eu consegui, respondi, com a voz um pouco embargada pela realidade do que eu tinha acabado de fazer. Eu consegui mesmo. Ao nos afastarmos da casa que fora minha prisão por tanto tempo, senti algo que nunca havia experimentado antes: a leveza da liberdade, o alívio de uma vida inteira de vergonha e culpa desnecessárias. Eu estava apavorada com o que me esperava, mas, pela primeira vez na vida, o futuro era meu para moldar. As primeiras semanas no meu novo apartamento foram uma estranha mistura de euforia e pânico. Decisões simples me oprimiam: que cor de toalhas eu queria? A que horas eu deveria ir para a cama? O que eu deveria jantar? Sem meus pais ditando todos os aspectos da minha vida, eu me sentia simultaneamente liberta e à deriva. A doutora Lambert me garantiu que isso era uma parte normal do processo de adaptação após deixar um ambiente abusivo. Você está desenvolvendo sua própria autoridade interna, explicou ela durante uma sessão. Depois de uma vida inteira de controle externo, isso leva tempo e prática. Seja paciente consigo mesma. Meu novo emprego na Morton Digital começou 3 semanas depois de eu ter saído da casa dos meus pais. No meu primeiro dia, minha nova chefe, Laura, me mostrou o escritório e me apresentou a equipe que eu lideraria. Estamos muito felizes em tê-lo conosco, disse ela, calorosamente. Seu portfólio é impressionante, e suas ideias para o alinhamento da nossa estratégia digital são exatamente o que estávamos procurando. O contraste entre este ambiente e a empresa do meu pai era gritante. Ali, minhas opiniões eram solicitadas e valorizadas. Minha expertise era respeitada. Quando eu fazia sugestões em reuniões, as pessoas tomavam nota em vez de me dispensar. Era desorientador, mas maravilhoso. Meu pai, previsivelmente, não aceitou minha saída com elegância. Fiel à sua natureza controladora, tentou sabotar meu novo cargo, ligando para Laura para avisá-la sobre minha instabilidade emocional ou minha conduta antiprofissional. Felizmente, Laura percebeu suas táticas imediatamente. Seu pai ligou ontem, mencionou ela casualmente durante nossa conversa semanal. Ele parecia muito preocupado com sua saúde mental. Meu estômago embrulhou. O que ele disse? Nada em que eu acreditasse, respondeu ela com firmeza. Eu julgo as pessoas pelo trabalho e pelo caráter, Azel. Até agora,
Você me impressionou em ambos os aspectos. Quaisquer problemas pessoais que existam entre você e sua família são problema seu, não meu. A resposta dela me fez chorar. Era assim que relacionamentos profissionais normais e saudáveis funcionavam. Era assim que pessoas decentes se tratavam. Minha mãe alternava entre mensagens raivosas e apelos chorosos por reconciliação. Seu pai só está preocupado com você, dizia uma mensagem. Só queremos o melhor para você. A família deve permanecer unida. Outra, enviada poucas horas depois, seu egoísmo está destruindo esta família. Seu irmão está devastado pelo seu abandono. Mostrei essas mensagens ao Dr. Lambert, que me ajudou a enxergá-las como realmente eram, táticas de manipulação projetadas para desencadear minha culpa e meu senso de obrigação. Juntos, criamos limites para a comunicação. Eu não responderia a chantagens emocionais. Eu me envolveria apenas com mensagens respeitosas e tomaria todo o espaço necessário para me curar. Cerca de um mês depois de eu ter ido embora, minha tia Elizabeth entrou em contato. Ela era irmã da minha mãe, alguém que ocasionalmente me demonstrava gentileza, mas nunca intervinha nos piores momentos de comportamento dos meus pais. Eu soube o que aconteceu, disse ela quando atendi seu telefonema cautelosamente. Quero que saiba que acredito em você, Azel, e lamento não ter feito nada para ajudá-la. O reconhecimento dela foi curativo de uma forma que eu não esperava. Por que ninguém nunca disse nada? Perguntei, a pergunta que me assombrava há anos. Todos viram como me trataram. Por que ninguém me ajudou? Medo, ela admitiu baixinho. Seu pai sempre foi intimidador. E acho que todos nós nos convencemos de que não era tão ruim assim, que todas as famílias têm seus problemas. Era mais fácil do que encarar a verdade e ter que agir de acordo com ela. Ela fez uma pausa. Isso não é uma desculpa, apenas uma explicação. Eu falhei com você e sinto muito por isso. O pedido de desculpas dela não conseguiu apagar o passado, mas me ajudou a entender a dinâmica complexa que permitiu que meu abuso continuasse sem contestação por tanto tempo. Também me deu esperança de que talvez nem todos na minha família extensa escolheriam meus pais em vez de mim. Thomas foi a maior surpresa. 6 semanas depois de eu ter ido embora, ele mandou uma mensagem perguntando se poderíamos tomar um café. Concordei, escolhendo um local público onde me sentiria segura. Quando ele chegou, parecia diferente de alguma forma, menor, menos confiante do que a criança de ouro com quem eu tinha crescido. Tenho pensado muito no que você disse, começou ele, sem jeito. Sobre ter uma experiência diferente na nossa família do que você teve. E tenho observado a mamãe e o papai mais de perto desde que você foi embora. O que você viu? Perguntei. Ele olhou para o café. Eles falam de você de forma diferente do que falam de mim. Sempre falaram, eu acho, mas eu nunca tinha reparado antes. E o papai, às vezes ele fica com uma cara feia quando está bravo, como se mal conseguisse se conter. Ele olhou para mim. Ele já bateu em você, Azel? A pergunta partiu meu coração, não só por mim, mas por Thomas. Ele estava começando a questionar tudo o que achava que sabia sobre nossa família. Não com frequência, respondi honestamente. Ele preferia abuso emocional, mais controle, menos provas. Mas sim, às vezes era físico. Thomas assentiu, como se confirmasse algo que suspeitava. Eu acredito em você, disse-lhe simplesmente. E lamento não ter percebido antes. Essas 3 palavras, eu acredito em você, tornaram-se uma tábua de salvação na minha jornada de cura, de Sofia, do Dr. Lambert, da tia Elizabeth, de Thomas e, eventualmente, de novos amigos que fiz enquanto reconstruía minha vida. Ser acreditada depois de uma vida inteira de gaslighting foi profundamente gratificante. Os negócios do meu pai começaram a sofrer à medida que rumores sobre seu comportamento se espalhavam pelo setor. O incidente com os Wilsons e os Garcias não permaneceu em sigilo, como ele havia exigido. Vários funcionários importantes deixaram a empresa, incluindo Sofia, que aceitou um cargo de diretora em um concorrente. Clientes começaram a levar seus negócios para outros lugares, alegando preocupações com a cultura da empresa. Foi uma pequena medida de justiça, embora eu não tenha tido prazer nisso. Cerca de 6 meses depois de sair, encontrei meu pai em uma conferência do setor. Eu sabia que ele estaria lá, mas decidi comparecer mesmo assim.
Recusei-me a permitir que sua presença limitasse meu crescimento profissional. Nos encontramos cara a cara na área de networking durante um intervalo para café. Por um momento, ele pareceu inseguro sobre como reagir. Então, deu um passo em minha direção, com a mão estendida como se nada tivesse acontecido. Azel, disse-lhe suavemente, com sua persona pública firmemente estabelecida. Você está com boa aparência. Talvez possamos conversar durante o jantar e discutir seu retorno aos negócios da família. Não apertei a mão dele. Não, obrigada, respondi calmamente. Estou feliz na minha posição atual. Seu sorriso se estreitou. Essa rebelião já durou tempo demais, disse ele, baixando a voz. Você já deixou claro o seu ponto. É hora de voltar para casa. Isto não é uma rebelião, eu disse, ciente da curiosidade dos espectadores. Esta é a minha vida agora, e eu não vou voltar. Ele se aproximou, abandonando qualquer pretensão de civilidade. Você acha que pode ter sucesso sem mim? Tudo o que você é, tudo o que você sabe, veio de mim. Você não é nada sozinho. Um ano antes, aquelas palavras teriam me devastado. Agora, elas apenas confirmavam que eu havia tomado a decisão certa. Sinto muito que você se sinta assim, respondi. Desejo-lhe tudo de bom, mas preciso manter meus limites. Por favor, não entre em contato comigo novamente a menos que esteja pronto para reconhecer o mal que causou e fazer reparações genuínas. Afastei-me então, deixando-o sem palavras, talvez pela primeira vez em sua vida. O encontro me deixou trêmula, mas orgulhosa. Eu havia enfrentado meu agressor e mantido meus limites. Foi uma vitória, pequena, mas significativa. À medida que se aproximava o aniversário de um ano da minha fuga, recebi uma carta inesperada da minha mãe. Ao contrário de suas comunicações anteriores, esta não continha acusações nem culpabilização. Em vez disso, pela primeira vez, ela reconheceu que talvez houvesse problemas em nossa dinâmica familiar. Tenho consultado um terapeuta, escreveu ela. Foi ideia do Thomas. Ela tem me ajudado a entender algumas coisas sobre mim e minhas escolhas. Não estou pronta para aceitar tudo o que você afirmou sobre a nossa família. Mas estou começando a perceber que posso ter falhado com você como mãe em aspectos importantes. Se você estiver disposta, gostaria de encontrá-la um dia para conversarmos, nos seus termos, no seu tempo. Não foi um reconhecimento total do abuso, nem um pedido de desculpas completo. Mas foi uma pequena abertura, uma pequena rachadura na negação que havia definido nosso relacionamento. Mostrei a carta à doutora Lambert. A decisão é sua, disse ela. Não há resposta certa ou errada. Para o que você se sente preparada, se é que se sente preparada para alguma coisa? Pensei na pergunta com cuidado. Ainda não estou pronta para um encontro, decidi. Mas acho que vou responder. Estabelecer limites claros. Talvez um dia, com terapia suficiente de ambos os lados, algum tipo de relacionamento limitado seja possível. Parece uma abordagem saudável, assentiu o Dr. Lambert. Lembre-se, a reconciliação não é necessária para a sua cura. É uma opção, não uma obrigação. Essa perspectiva era libertadora. Por muito tempo, eu estive presa à obrigação, à ideia de que os relacionamentos familiares deveriam ser mantidos a todo custo, mesmo às custas do meu bem-estar. Agora, eu entendia que tinha escolhas. Eu podia estabelecer condições para relacionamentos. Eu podia exigir respeito e segurança. Eu podia me afastar de pessoas que me prejudicassem, mesmo que fossem da família, especialmente se fossem da família. À medida que continuo construindo minha nova vida, estou aprendendo como são relacionamentos saudáveis. Sofia continua sendo uma querida amiga e mentora. Minha equipe no trabalho me respeita e valoriza. Voltei a namorar, com cautela, com uma compreensão muito mais clara dos sinais de alerta e dos limites. Encontrei uma comunidade por meio de um grupo de apoio para adultos sobreviventes de abuso familiar. Mais importante ainda, estou aprendendo a confiar em mim mesma, a reconhecer meu próprio valor independentemente da validação alheia, a ouvir minha própria voz em meio aos ecos persistentes das críticas dos meus pais. Alguns dias são mais difíceis do que outros. A programação de uma vida inteira não desaparece da noite para o dia, mas a cada dia me torno mais forte, mais confiante no meu direito de existir nos meus próprios termos.
Meu valor nunca foi determinado pela forma como me viam à mesa, mas pela forma como finalmente aprendi a me ver, livre de suas definições, de suas limitações, de sua crueldade, digno de amor, digno de respeito, digno de paz. Se você está assistindo a isso e reconhece sua família na minha, saiba que não está sozinho. A jornada para a liberdade é difícil, mas possível. O primeiro passo é acreditar que você merece algo melhor, porque você merece. Todos nós merecemos. Obrigada por ouvir minha história. Se ela ressoou com você de alguma forma, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precise ouvir que a fuga é possível. E eu adoraria saber nos comentários sobre a sua jornada rumo à libertação de relacionamentos tóxicos. Qual foi o seu ponto de virada? O que te ajudou a encontrar coragem para sair? A sua história também importa.